Amém, glória a Deus. Amém. Meditando essa semana naquilo que Deus poderia conversar conosco nesta manhã, Deus tem falado muito ao meu coração com relação aos nossos tempos. Na verdade, quando a gente acabou de passar pela virada do ano, né? E tanto no final do ano quanto no começo do ano são momentos de expectativa, né? Onde a gente esboça bastante, projeta bastante, né? Aquilo que nós queremos vivenciar. E foi nesse sentido que Deus trouxe essa palavra de Isaías 56, o verso 1 e 2. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Isaías 56, nós vamos ler o 1 e o 2. Amém? Lá diz assim: assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso e aquele que nisso se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Pai, essa é a tua palavra na qual nós meditaremos nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos na tua casa, bendizendo o teu nome, adorando ao Senhor, mas principalmente tendo a oportunidade de mais uma vez escutar a ministração da tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor é comum a todos nós. O Senhor faz morada dentro de nós. Por isso, fala aos nossos corações, Pai. Fala segundo aquilo que o Senhor deseja ministrar em nossas vidas. Que o Senhor venha tocar em cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. E que possamos sair daqui, Senhor, renovados, transformados pelo poder que a Tua palavra gera em nossas vidas. Por isso te pedimos, Deus, no nome santo de Jesus, mais uma vez, conversa conosco. Direciona os nossos corações, as nossas mentalidades. E que possamos, Senhor, no nome de Jesus, estar focados naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, essa passagem de Isaías, ela me leva a esse conceito que eu comecei falando. Nós temos muitas expectativas para um novo ano, para novos começos. E a partir dessa expectativa, nós começamos a planejar. E geralmente, nos nossos planejamentos, uma das últimas coisas que a gente vai pensar, pelo menos eu sou muito assim, é no tempo de descanso. A gente coloca inúmeras tarefas no nosso dia a dia, muitas coisas que nós podemos fazer, mas não colocamos geralmente um tempo para contemplar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Deixa eu te perguntar, qual que foi a última vez que você, ou de manhã, ou de noite, ou à tarde, parou para olhar para a natureza e falou o quanto que Deus é grandioso? E o quanto que é maravilhoso todas as coisas que Ele criou. No mundo onde existe um ativismo muito presente, onde nós somos o que nós produzimos, né? Nós somos levados a produzir demais, a fazer demais. Às vezes a gente se esquece do quanto que é importante nós pararmos para contemplarmos tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E é nessa direção que Deus ministrou ao meu coração sobre essa palavra. Porque quando nós começamos a planejar a nossa vida,
Deus ele não está preocupado só com o objetivo final, aonde nós queremos chegar. Ele se preocupa muito com o processo que nós vamos levar para chegar até esse objetivo. E parando para refletir sobre isso, eu tenho percebido muito o quanto que nós não paramos para ter esse tempo de excelência na presença de Deus. A passagem de Marta e Maria reflete bastante esse conceito, quando alguém está tão desejoso por agradar ao Senhor, porque Marta com certeza não estava errada de estar ali trabalhando em seu lar para receber bem aquele que ela considerava o Rei dos Reis. Mas é nesse afã de muito fazer, de muito querer mostrar, que às vezes a gente não para refletir que Deus ele já tem tudo para as nossas vidas. Que Ele já fez tudo o que nós precisávamos. E se pararmos para aprofundar dentro desse conceito, nós podemos chegar até uma conclusão que não é tão bonita de se ver. Às vezes esse nosso ativismo é numa falta de esperança de que Deus é provedor e de que Ele é suficiente. A grande verdade é que Deus ele já conhecia a humanidade muito antes de criá-la. Ele já entendia todos os processos que nós viveríamos, porque Ele é onisciente. Ele estava ali no processo da criação e Ele já está lá quando tudo está sendo consumado. E entendendo todo esse conceito, Ele sempre foi muito didático para nos ensinar tudo aquilo que nós deveríamos fazer. E aí entra essa primeira pergunta que eu fiz quando eu fui levado a ler essa passagem. Deus, eu vou falar sobre a guarda do sábado, sendo que não é um princípio que nós praticamos. E foi entendendo, lendo sobre isso e estudando, que eu percebi o quanto que Deus, Ele didaticamente vai nos ensinando aos poucos as coisas que Ele já tinha planejado para a gente. Se a gente voltar lá no início de todas as coisas, quando Deus institui o sábado, Ele termina de fazer toda a criação e no sétimo dia Ele descansa. Quando nós analisamos isso, eu, pelo menos quando criança, me perguntava muito o porquê que Deus tinha que descansar, sendo onipotente, tendo todo o poder, e não tendo necessidade nenhuma de descanso. Só que além disso, eu paro para ver o que Ele fazia sempre ao final de cada dia da criação. A Bíblia diz que Ele parava e se deliciava naquilo que Ele tinha feito. E isso é extraordinário. Quando Deus ele institui isso na criação, esse momento de descanso, ele não é sobre estar cansado e parar para descansar. Esse momento de descanso, na verdade, é sobre parar para contemplar as maravilhas que Deus tem feito. Todos os dias a Bíblia fala que ao final do seu serviço, ao final do seu trabalho, ele parava e dizia: que bom aquilo que eu fiz. Deixa eu te perguntar, o fruto do seu trabalho, você tem agradecido a Deus? Tem sido grato por aquilo que Ele tem feito? Por aquilo que Ele tem operado através da sua vida? Porque às vezes nas nossas petições a gente pede bastante sobre me dá isso, eu preciso daquilo para fazer aquilo, é para resolver tal coisa, é para fazer tal coisa. Mas nós às vezes não voltamos para agradecer, né? Não voltamos para falar: Deus, que maravilha, o Senhor me deu isso, o Senhor me fez conquistar. Se a gente parasse realmente para agradecer a Deus por todas as coisas que Ele vai fazendo, desde os mínimos detalhes até as coisas mais críticas, mais impossíveis, a gente viveria uma vida inteira de gratidão.
pela grandiosidade, pela quantidade de coisas que Ele realiza em nossas vidas. E como eu comecei dizendo, geralmente esse é o momento da gente planejar bastante coisa, da gente entender muita coisa que vamos conquistar, que queremos, almejamos ter. No nosso planejamento, nós temos almejado estar mais na presença de Deus? Nós queremos buscar estar mais íntimo? Será que no meu planejamento, na cartinha que eu escrevi ali do final do ano, ou que ainda vou escrever, eu escrevi: Deus, nesse ano eu desejo ter mais dias na Tua presença. Mais dias de contemplação com aquilo que o Senhor faz. E eu não estou falando sobre dias de descanso, pois estou cansado. Porque esse não é o conceito original da instituição ali sabática que ele nos dá. Estou falando sobre respirar e parar para analisar todas as maravilhas que Deus tem feito. Às vezes, eu, em oração, me pego questionando o que eu vou orar. Às vezes eu tenho dificuldade por ter uma cabeça meio lógica com as coisas. Tenho dificuldade, às vezes, me repetir em alguma petição ou alguma coisa, porque o meu conceito é que Deus não é surdo e Ele também não é bobo. Então, se Ele escutou uma vez, Ele já entendeu o que eu precisava. E é nesses devaneios que eu começo a questionar: Deus, hoje eu estou aqui, estou no momento que eu tenho que orar, só que assim, eu já te pedi tudo o que eu precisava, o Senhor já tem me dado muito além do que eu precisava, o que eu tenho que fazer? O que eu posso orar? Tem que interceder por alguém? Isso vai trazer no meu coração? E geralmente nesse momento, ele fala mais ou menos numa mesma direção. Por que você não começa me adorando? Me bendizendo? Me agradecendo? Porque independente do quanto Deus atende às minhas demandas, eu sempre vou ter motivos para agradecer por aquilo que Ele está fazendo na minha vida, por aquilo que Ele está fazendo na minha família. E essa é uma excelente forma da gente começar a buscar ao Senhor, agradecendo, engrandecendo o nome dEle. Mas Ele pede isso não porque Ele é egocêntrico e Ele necessita de muita atenção. Ele pede isso mais ou menos como um pai, que ao criar o seu filho, tudo o que ele mais espera é que ele chegue com os braços abertos, abraçando ele, falando: Pai, que bom que o Senhor está aqui comigo. Eu me sinto protegido porque o Senhor está aqui. Um pai espera isso, ou uma mãe espera isso do seu filho, não é porque ele tem necessidade dessas coisas, mas é porque é gratificante você ver um coração grato por aquilo que ele tem recebido, pelas maravilhas que ele tem usufruído, pelo simples ato de ser filho. E eu gosto muito de pensar nisso quando estou conversando com Deus. Pai, que maravilha que é ser seu filho. Eu não sei se você já parou para pensar nos benefícios que nós temos, nas grandes coisas que nós podemos conquistar, pelo simples fato de sermos filhos de Deus. E a exigência que Ele tem em troca disso não é muito grande. O que Ele espera de nós é isso, um coração grato. Porque na mesma medida que Ele nos beneficia, nos abençoa, Ele também espera que o nosso caráter seja formado. Que nós também entendamos o quão é importante doarmos o que nós temos, quem nós somos, nos entregarmos de fato. Mas é nessa muita entrega, no muito querer agradar, que assim como Marta, às vezes a gente esquece que isso, a nossa entrega, a nossa motivação,
nosso ímpeto de querer fazer as coisas, tem um motivo. E qual é esse motivo? Deus. Você acredita que Deus te deu todas as coisas? Sim ou não? Tudo que nós temos veio do Senhor. Ele nos abençoou, inclusive a sua vida. Tudo que está ao nosso redor foi Deus que criou. Ele não só nos deu tudo isso, como Ele também, quando nós erramos, arrumou uma solução que parecia impossível para retornar a nossa presença para a sua casa. Porque, na verdade, não foi Deus que se distanciou da humanidade com a entrada do pecado. Foi a humanidade que se distanciou de Deus com isso. E no muito fazer, no muito executar do dia a dia, nós esquecemos desses benefícios que Deus tem feito na nossa vida. Se a gente continuar lendo a Bíblia para além da criação, nós vamos chegar nesse período da lei, que é onde a gente começa a dar um outro sentido para essa guarda do sábado. Quando Deus vai conversar com Moisés ali, entregar todas as leis, explicar tudo aquilo que o povo deveria seguir, ele traz a lei com pelo menos 3 sentidos. O sábado vira um mandamento, ele vira um sinal da aliança de Deus e ele vira uma espécie de protesto contra a escravidão, uma vez que eles tinham acabado de ser livrados da escravidão e estavam agora ali vivendo a sua liberdade. Então perceba, de novo, não tem a ver com uma ideia religiosa, de eu simplesmente parar tudo o que estou fazendo e não poder nem abrir a maçaneta da minha porta, porque isso é considerado um trabalho. O que Deus estava falando com eles ali é o seguinte: agora que vocês saíram deste momento de escravidão, vocês não vão entrar em uma outra escravidão, aonde que trocou o Senhor e agora vocês têm que só executar e fazer e entregar tudo. Não. Vocês saíram de uma escravidão para uma liberdade. Vocês vão viver ainda do fruto do suor de vocês? Sim. Só que eu também espero um momento de descanso. Eu também espero um momento em que vocês vão parar para contemplar as coisas que estão ao seu redor. Não só as coisas que Deus cria, mas também as coisas que Ele te usa para fazer. Você já parou para pensar que nós somos importantes para esse mundo? Se não houvesse quem criasse roupas, nós estaríamos meio embolados. Um bocado de folha de árvore escondendo as nossas vergonhas. Se não houvesse quem fabricasse o pão de manhã, talvez a gente não tivesse ali o nosso café da manhã tão farto como nós temos hoje. Deus, Ele faz todas as coisas com propósito. A sua vida tem propósito. Ele não te fez aleatoriamente, Ele não fez o mundo aleatoriamente. Na verdade, eu acho que eu preciso de mais fé para acreditar numa das ideias que a ciência defende, de que tudo veio pelo acaso, do que para acreditar que existe um ser que criou todas as coisas e em tudo tem propósito. Se em todas as coisas nós temos propósito, a pergunta-chave então é: qual que é o propósito do descanso? Já que, inicialmente, quando ele institui isso para a humanidade, não havia nem cansaço. Mas ali ele já tinha estabelecido esse conceito de parar e analisar. A palavra sábado, ela vem de Shabá, que significa parar, cessar, interromper uma atividade. Como eu disse, Deus cria todas as coisas com propósito. E quando Ele institui isso para as nossas vidas, Ele não está falando para a gente simplesmente descansar do nosso cansaço. Ele está falando sobre algo que haveria de vir e que traria a excelência para as nossas vidas.
A grande verdade é que hoje o sábado não é um dia da semana. O sábado é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele morreu pela minha e pela sua vida para nos dar descanso, para nos libertar da nossa escravidão e para que nós pudéssemos, de fato, sermos livres. De fato, pudéssemos viver as grandes maravilhas que Deus criou e pudéssemos contemplar todas essas coisas. Eu gosto muito uma passagem na Bíblia quando Jesus diz que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E uma das coisas que Jesus cumpre em si é o dia do descanso. Porque muitos podem pensar, não, mas essa terra está toda atrapalhada, a gente não consegue ter descanso, descanso será só no céu. Mas Cristo Jesus nos oportunizou podermos colocar sobre Ele todo o nosso fardo, todo o peso que nós carregamos diariamente. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, tudo aquilo que trazia fardo sobre nós, Ele levou sobre si. Se Ele está carregando o meu fardo, você há de convir comigo que não tem motivo para eu estar cansado. Porque Ele carrega todas essas coisas. Quando nós paramos para trazer essa mentalidade, nós percebemos que algumas reclamações nossas são vindas de como nós vivemos a vida, de como nós fazemos as coisas. A palavra de Deus diz que a nossa salvação ela é mediante a uma palavrinha de 2 letras, mediante a fé. Perceba, para a fé não existe muito esforço, exige acreditar. Mas é uma crença que me move. Não é só acreditar porque existe, é acreditar e entender que eu me movo dentro disso. E às vezes o nosso cansaço, ele vem de não descansarmos em quem já conquistou todas as coisas por nossas vidas. Deixa eu te perguntar, Jesus morreu pela sua vida? Sim? Morrer pela sua vida significa que agora Ele te deu tudo o que você precisava? Tem mais alguma coisa que você precisa além de Jesus? Se Ele já te deu tudo o que Ele tinha, e não foi uma entrega fácil, não foi uma coisa dele enfiar a mão no bolso e te dar do que estava sobrando. A gente está falando sobre um Deus largar a sua glória, viver no nosso meio, nos dar exemplo, ser morto por nós e depois de ressuscitar, nos entregar a salvação. Não é qualquer sacrifício que eu estou falando, não é qualquer entrega. Se Ele nos deu tudo isso, por que nós nos preocupamos? Por que será que eu fico com a cabeça bitolada de coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que produzir? Sim, nós devemos ter responsabilidades, é claro. A palavra não nos ausenta das nossas responsabilidades. Mas quando as minhas responsabilidades são cumpridas no Senhor que me salvou, as coisas têm que ser mais leves. As coisas elas têm que levar para um outro nível de propósito. Deixa eu te falar, você não trabalha como resultado da maldição dada a Adão. A Adão, você pecou, então logo você viverá do fruto do seu suor. E tem muitas pessoas que consideram o trabalho fruto da maldição. Deixa eu te explicar, Deus morreu pela mim e pela sua vida. Ele já nos libertou de toda maldição. Você não entendeu? Toda maldição. Não existe absolutamente nada que o pecado gere que tem poder sobre o sangue de Jesus na sua vida. Não existe absolutamente nada das coisas que você faz que estão acima do sacrifício
que Jesus fez por você. Aquilo que ele conquistou por você é vitalício. Por que que o diabo, então, sempre tenta martelar na nossa identidade? Porque se nós não entendermos aquilo que nós temos, nós também não usufruímos daquilo. De que vale eu ter as maiores riquezas do mundo se elas ficam trancadas dentro de um cofre? E eu não consigo usufruir disso. A maior riqueza que nós temos é Cristo Jesus em nossas vidas. Usufrua disso diariamente. Viva por isso diariamente. Isso é parar para contemplar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Porque na medida que eu paro para analisar aquilo que Cristo conquistou e aquilo que Ele é de fato na minha vida, qualquer problema fica banal. Qualquer dificuldade fica tão minúscula que ela perde o sentido. Eu não estou querendo desmerecer as problemáticas que estão acontecendo na sua vida. Mas a palavra me mostra que elas são insignificantes diante do Senhor que nós servimos. Como eu disse, é um momento de planejarmos. Nós vivemos nessa ideia de planejamento das coisas que Deus faz na nossa vida. Que no nosso planejamento, nós coloquemos esse momento de contemplação por aquilo que Deus conquistou pelas nossas vidas. Essa palavra de hoje, ela não é para fazer uma apologia a uma prática. Nós devemos guardar o sábado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que o sábado foi cumprido por Cristo Jesus. E hoje você encontra descanso nele por aquilo que ele fez. E na medida que você for compreendendo aquilo que ele é e aquilo que ele fez por você, mais descanso você vai encontrar nele. Tá pesado? Tá exaustivo? Tá difícil de caminhar? Cristo Jesus deve ser suficiente na sua vida. E na medida que ele for suficiente na sua vida, maior vai ser a sensação de descanso. Por isso que independente das lutas, independente dos problemas, nós vemos grandes homens de Deus parando e adorando ao Senhor. Ou quando a gente vai ler os Salmos, que muitos foram escritos por Davi, você percebe que geralmente ele começava falando sobre as aflições, sobre os inimigos que cercavam, sobre as pessoas que o traíam, e geralmente ele terminava com uma adoração, falando, mas nada disso importa, porque o Senhor está comigo. Eu queria te incentivar a, nessa semana, olhar para cada um dos seus problemas e dizer para cada um deles, nada disso importa, porque o Senhor é comigo. Porque aquilo que Ele fez pela minha vida é suficiente. E as coisas que eu estou conquistando, que eu estou vivendo, são aquelas demais coisas que Ele me permitiu acrescentar. Que Ele me permitiu vivenciar, porque Ele é grandioso, Ele é próspero, e Ele divide essa prosperidade conosco, Ele compartilha essa prosperidade conosco. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de finanças, eu estou falando, e também não estou falando de ausência de problemas, eu estou falando de um Deus que estará com você, mais do que segurando a sua mão, Ele estará dentro de você, passando por cada problemática contigo, e te trazendo descanso em cada uma dessas coisas. Cristo é o cumprimento do dia do descanso do Senhor. Claro que nós aguardamos a sua segunda vinda, onde vamos viver isso em plenitude. Aonde cansaço, dor, essas coisas não farão mais sentido. Com certeza elas deixarão de fazer parte do nosso vocabulário, porque isso não vai fazer mais parte da nossa vida. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós podemos viver esse descanso hoje, colocando a nossa mente nas coisas que são do alto, esquecendo das coisas desse mundo e entendendo que tudo que era preciso, Jesus conquistou numa cruz por cada um de nós. Essa palavra foi muito confrontativa comigo quando eu estava lendo, porque ela me levou a analisar o meu coração.
e perceber que parte do meu cansaço vem de uma desconfiança do Deus que eu sirvo. Não de desconfiar que Ele existe, mas de desconfiar às vezes que Ele é suficiente na minha vida. Então ela foi muito incisiva em mim. E o que eu espero, entendendo e meditando nessa palavra, é que a cada dia mais que eu me aproximar do Senhor, mais eu entenda aquilo que Ele fez por mim e as coisas que Ele conquistou por mim, as coisas que eu tenho direito a partir do sangue de Jesus. A palavra nos chama de co-herdeiros. Alguém entendeu? Cristo nos tornou co-herdeiros das grandes maravilhas que Deus fez pelas nossas vidas. Que ao voltarmos aí, muitos se encontram aí em período de férias, de um descanso. Geralmente aqueles que estão trabalhando no início do ano, dependendo do serviço, é um pouco mais tranquilo. Mas a grande verdade é, na medida que os muito afazeres forem voltando para a sua rotina, vá mantendo também na sua rotina o seu momento com Deus. O seu momento de contemplação das coisas que Deus tem feito. Ao chegar do seu trabalho, vire para o seu cônjuge, para a sua família e diga: que maravilha que eu vivi hoje. Deus me oportunizou viver mais um dia na presença dEle. Hoje eu percebi que teve esse problema no serviço, mas a paz que Deus me trouxe em meio a tudo isso foi suficiente para suplantar qualquer um desses problemas. Então, na medida que nós fomos voltando a essa rotina, que faça parte dessa nossa nova rotina, bendizer o nome do Senhor e agradecer a Ele diariamente pelas coisas que Ele tem feito. E de fato, separarmos um tempo de qualidade para estar com Ele e para entender um pouco mais de quem Ele é. Porque na medida que nós entendermos um pouco mais daquilo que Deus fez e daquilo que Ele é em nossa vida, maior será o nosso descanso. Amém? Gostaria de te convidar a ficar de pé. E queria que você fizesse essa oração comigo. Uma coisa que eu aprendi que tem sido muito boa para mim, é que às vezes quando nós vamos orar, nós já chegamos direto ali, já pedindo, conversando, explicando. Só que agora eu queria que você fizesse um pouco diferente. Nesses primeiros minutos aqui, pare e escute a voz do Senhor. Não a minha voz, a voz do Senhor, a voz do Espírito que mora dentro de você. E deixe Ele ministrar no seu coração sobre as coisas que Ele tem para a sua vida. Permita que Ele converse contigo sobre aquilo que Ele deseja fazer através de você. E que esse momento de contemplação, Ele possa te direcionar e orientar como que Ele mais espera que seja. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos deitar, nós podemos descansar, nós podemos nos levantar, vivenciar todo um dia na Tua presença e chegar ao final do dia contemplando todos os livramentos e maravilhas que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pois eu entendo que responsabilidade é sinônimo de confiança. E o Senhor tem nos dado responsabilidades. O Senhor tem colocado, Senhor, em nossas vidas, em nossas mãos, coisas para gerenciarmos. Nós somos gratos a Ti por tudo isso que o Senhor tem feito, Pai. Mas não permita, Senhor, no nome de Jesus, que os nossos afazeres venham tampar, Senhor, a Tua glória. Venham, Senhor, ser um bloqueio entre o nosso tempo contigo
Senhor, no nome de Jesus, que os nossos afazeres, assim como a Tua palavra nos orientam, sejam para glorificar o Teu santo nome. Que cada coisa que eu faço no meu trabalho, na minha família, Senhor, seja para exaltar o Teu santo nome, Deus. Que todas as coisas que eu vivencio no meu dia a dia, Deus, sejam para glorificar, pois Tu és majestoso, Senhor, sobre todas as coisas. Senhor, no nome de Jesus, que em nossos planejamentos, Senhor, para esse ano de 2026, que nós possamos, Senhor, colocar o Senhor na centralidade. Não é deixar de fazer as nossas coisas para fazer as Tuas coisas, mas é tornar as nossas coisas, coisas do alto. É tornar, Senhor, o nosso trabalho um fruto de glorificação a Ti. É tornar, Senhor, a nossa família um fruto de glorificação ao Teu santo nome, Deus. É tornar, Senhor, o nosso momento de lazer um fruto de glorificação a Ti, Deus. E aprendermos, Senhor, a descansar no Senhor, não em um momento em específico, mas viver uma vida de descanso, pois foi isso que a Tua cruz conquistou por cada um de nós. Foi isso que a Tua morte naquela cruz, Senhor, trouxe para cada um de nós. Mas não há só a Sua morte, Deus, mas o fato de ter morrido santo, fiel à Tua palavra, e de ter compartilhado conosco essa vitória, Deus. Nós não temos, Senhor, o suficiente para agradecer ao Senhor. Não existem, Senhor, nos vocabulários de toda a humanidade, Senhor, palavras suficientes para levar, Senhor, a nossa gratidão àquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E mesmo, Senhor, se inventarmos mais inúmeros idiomas, Senhor, ainda não será o suficiente para agradecer aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nós temos aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, a nossa vida, e nós colocamos ela à Sua disposição, porque o Senhor nos deu e nós somos gratos por isso. Queremos devolver, Senhor, muito mais do que só uma parte da nossa vida. Nós nos consagramos completamente a Ti, Deus, pois entendemos que é isso que a Tua palavra nos orienta a fazer. Pois todas as demais coisas são acrescentadas em nosso dia a dia, Senhor, graças à Tua misericórdia que se renova em nossas vidas diariamente. Que a cada amanhecer, Deus, no nome de Jesus, nós venhamos reconhecer a Tua majestade, Deus. Que a cada anoitecer, Senhor, antes de dormir, nós possamos reconhecer, Deus, a Tua grandeza e a Tua fidelidade pelas nossas vidas. E que em cada problema, Senhor, por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça, Senhor, a sua solução, nós possamos olhar e agradecer, pois o Senhor está ali conosco. E este problema nada mais vai ser do que mais uma oportunidade do Senhor mostrar a Tua glória e majestade em nossas vidas. Transforma, Senhor, os nossos corações e nos dê, Senhor, cada dia mais um coração grato pelas coisas que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toca, Senhor, em nossos corações, ensina-nos a cada dia mais a viver a Tua palavra e esteja sempre conosco no nome santo de Jesus.